Hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre a decomposição em fatores primos. Como o próprio nome fala, né? Decomposição. O que vem a ser uma decomposição? A decomposição nada mais é do que desmontar. Então eu vou desmontar um número, certo? Eu vou desmontar um número em fatores primos. Vale relembrar que quando falamos em fatores é referente a quem? A multiplicação. Os fatores são os termos de uma multiplicação. Números primos. Quais são os números primos? Vamos enumerar alguns números primos, pois às vezes a gente ainda não memorizou. Então, professora, eu não sei de qual os números primos, o que eu vou fazer? Vou anotar no cantinho alguns deles, para que eu possa estar utilizando ali como recurso, né? Caso eu esqueça, eu vou lá e observo quais são. Então, coloquei aqui alguns para vocês. Temos aqui ó, o 2, 3, 5, 7, o 11, o 13, 17, 23, 29 e assim por diante. Por quê? Os números primos, eles são infinitos, certo? Olhem só. Números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Todas as vezes que vocês se depararem com um número que possui apenas dois divisores, se trata de um número primo, tá bom? Então, nós vamos decompor um número em fatores primos, certo? Os fatores, as partes que eu vou desmontar, serão apenas números primos. Se nós pegarmos, por exemplo, o número 20, certo? Vamos fazer a decomposição do número 20. Primeiro passo, anotar o número, fazer um traço e vamos iniciar a nossa divisão. Nós vamos dividir esse número por números primos, certo? Então, 20 é um número par. Se ele é um número par, então eu vou iniciar a divisão por 2. Sempre inicie a divisão do menor número para o maior e não o contrário. Então, 20 é divisível por 2. Aí, colocamos aqui o 2, ó. Desse lado aqui, ó, vão ficar quem? Os fatores primos. E desse lado aqui, nós vamos, então, colocar o restante, né? 20 dividido por 2, 10. 10 ainda dá para dividir por 2? Sim, professora. Então, novamente, vamos dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 dá para dividir por 2? Não, não dá. Então, nós vamos analisar o próximo número primo. 5 dá para dividir por 3? Não. 5 dá para dividir por 5? Sim. Por quê? 5 é um número primo. Ele possui apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Como 1 então é primo, então logo ele nunca vai estar desse lado aqui. Então, 5 dividido por 5, 1. Quando você encontra esse número 1 aqui, ó, esse valorzinho aqui, é sinal que você terminou a sua decomposição, certo? Então, quais são os fatores primos do número 20? É 2, 2 e 5. Observem que se eu multiplicar esses fatores, novamente eu vou encontrar que valor? 20. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, decompondo o número 20 em fatores primos, nós temos que seus fatores são o quê? 2 vezes 2 vezes 5. Vamos decompor outro número. Por exemplo, 75. 75 é um número par? Não. Então, se ele não é par, ele não dá para dividir por 2. Vamos analisar o próximo número primo. 75 é divisível por 3? Vale lembrar a regrinha de divisibilidade por 3.
Lá na regrinha de divisibilidade fala o seguinte: se eu somar os algarismos e o resultado der um número divisível por 3, então esse número também será divisível por 3. Então, 7 mais 5, 12. Ah, professora, 12 dá para dividir por 3. Então, 75 também dará. Então, 75 dividido por 3, né? Ah, eu não sei de cabeça, então vou armar minha continha do lado, efetuar a divisão passo a passo. 7 dividido por 3. 7 dividido por 3, 1. 1 não, 2. Por que 2? Porque 2 vezes 3, 6. E 6 para 7, sobra 1. O valor que se aproximou mais. Baixamos agora o 5. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3. Ai, agora. Ah, lembrei. 5. Por que 5? Porque 5 vezes 3 é 15. 15 para 15, não sobrou nada. Então, 75 dividido por 3 é igual a 25. 25 dá para dividir por 3? Vamos verificar? 2 mais 5, 7. 7 não é divisível por 3. Então, 25 também não é. Analisando o próximo número primo, que é quem? O 5. 25 é divisível por 5? Sim. Por quê? Porque ele é terminado em 5. E lá na regrinha de divisibilidade, nós já falamos que um número é divisível por 5 quando? Quando ele é terminado em 0 ou quando ele é terminado em 5. Então, colocamos agora o 5 aqui, ó, do lado da barra, que é o valor que eu vou efetuar a divisão. Ele é o novo fator nesse número. 25 dividido por 5, 5. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. 5 dá para dividir por 5? Sim. Então, novamente, o fator é 5. 5 dividido por 5, 1. Ah, encontrei o número 1. O que aconteceu? Terminei a decomposição. Certo? Quais são os meus fatores? 3, 5, 5. Como eu falo fatores, é porque eles vão multiplicar um pelo outro. Então, os fatores são 3 vezes 5 vezes 5. Certo? Esse aqui são os fatores de 75. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de fazer essa decomposição. Se eu pegasse aqui, ó, o número 30, certo? E fosse fazer essa decomposição em fator primo, podemos fazer essa decomposição da seguinte maneira. Eu tenho 30. 30 é um número par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Então, 30 dividido por 2, ó, 30 dividido por 2. Aí o valor que eu estou dividindo, eu coloco no primeiro traço. E o resultado da divisão eu vou colocar no segundo aqui, ó. 30 dividido por 2, 15. Certo? Por que 15? Porque 2 vezes 15 é igual a 30, ok? Então, observem aqui, ó, que esse primeiro valor que eu utilizei para dividir, eu vou repeti-lo aqui, ó, porque eu vou continuar a divisão. Agora com quem? Com 15. Então, vou repetir o 2, certo? E agora nós vamos dividir 15. 15 dá para dividir por 2? Não, não dá. Mas ele dá para dividir por 3? Sim. Então, 15 dividido por 3 é igual a quanto? 5. Certo? Ó, 15 dividido por 3, 5. Por que 5? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. Então, eu faço a ida aqui, ó, dividindo e a volta multiplicando para verificar. Voltando aqui no início, 30 dividido por 2, 15. O valor que eu dividi no primeiro traço, o resultado no segundo. Por que 15? Porque 2 vezes 15 é igual a 30, certo? O 12, que foi o primeiro valor que eu dividi, nós vamos repetir. E o valor aqui, ó, que sobrou, a gente vai continuar a divisão. Então, 15 dividido por 3 foi igual a 5.
certo? Então, observem aqui, ó. 5 só é divisível por ele mesmo. Então, vamos repetir aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. Por quê? 5 dividido por 5 é igual a 1. Encontrei o resultado 1 aqui, ó. Terminei a minha decomposição. Quais são os meus fatores primos? Quais são eles? 2, 3 e 5. Então, os fatores primos de 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Essa é outra maneira de vocês determinarem os fatores primos de um número qualquer. Tá bom? Vamos fazer com mais um número? Se nós pegarmos, por exemplo, o 100, vamos fazer a decomposição do número 100. Tô meio ruim de apagar aqui, tá bom? Calma aí. Calma aí. Certo, já dá pra gente continuar. Então, agora nós vamos fazer a decomposição do número 100, como eu falei. Então, pegamos aqui, ó, 100 vai ficar no topo. Dessa outra maneira, eu vou fazer 2 tracinhos aqui, um para o valor que eu vou dividir e o outro para o resultado. Então, 100, como é um número terminado em 0, né, um número par, dá para dividir por 2. 100 dividido por 2 é igual a 50. Como eu falei, esse 2 aqui a gente vai repetir, pois foi o primeiro valor que eu utilizei para dividir. E agora nós vamos então dividir 50. 50 dá para dividir por 2? Sim. 50 dividido por 2, 25. Por que 25? Porque 2 vezes 25 é igual a 50. Olhem só. Vocês devem ir colocando aqui, ó, o sinal de multiplicação. Por quê? Se nós pegarmos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 25 é igual a 100. Então, sempre que eu continuar fazendo as multiplicações aqui com os valores encontrados, ele vai ser igual ao valor que eu estou procurando os seus fatores primos. Já dividimos por 2, novamente por 2, e agora falta dividir quem? O 25. Então, repetindo aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 25. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Sim. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. Certo? Por que 5? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Observe que quando eu encontrei aqui, ó, o último número já é primo, ele só possui 2 divisores, que é ele mesmo e o número 1, eu terminei a decomposição. Parou bem nesse detalhe aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5 é igual a 100. Então, os fatores primos de 100 são quem? 2, 2, 5, 5. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ok? Essa é outra maneira de vocês estarem efetuando a decomposição de um número natural. Se gostou, utilizem essa técnica.